Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tobias, capítulo 13. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Compreendei o que fez para nós. Dai-lhe graças com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempiterno. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos. Fazei festa e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Meus queridos irmãos, esta não é um salmo propriamente dito, mas é uma oração que nós rezamos hoje na missa, que é justamente a oração que Tobias reza depois que o pai de Tobias, né? Depois que descobre que foi por ação do arcanjo Rafael que ele recebeu a graça da cura, que Sara também recebeu a graça da cura. E eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre este seguinte versículo. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Hoje nós celebramos o dia de São Bonifácio. E existe uma tradição muito bela a respeito da vida de São Bonifácio. Ele que viveu por volta do século VII, morreu no século VIII. Ele evangelizou a região da Alemanha, onde hoje é a Alemanha e a França. E naquela região, chamada na época de Baixa Saxônia, havia uma comunidade pagã que todas as vezes no inverno ela fazia sacrifício humano ao deus nórdico do trovão chamado Thor. A vítima então costumava ser uma criança. E este sacrifício era feito próximo a uma árvore, um carvalho, uma árvore com um tronco bem grosso, uma árvore bem alta. A árvore então era considerada sagrada para aquele povo. Tratava-se precisamente do carvalho do trovão. Este era o nome da árvore. E então, São Bonifácio viajava para aquela região e, a conselho de outro bispo, resolveu destruir este famoso carvalho do trovão para acabar com aqueles assassinatos abomináveis e para mostrar aos pagãos que não cairia do céu nenhum raio lançado por Thor contra a sua cabeça. Junto então com seus companheiros, São Bonifácio chegou lá na véspera de Natal e para ali então impedir aquele sacrifício. Ele se aproximou daquelas pessoas, diante então daquela árvore, disse: Eis o carvalho do trovão, e eis a cruz de Cristo, que romperá o martelo de Thor, o falso Deus. O carrasco, a pessoa que ia lá fazer o sacrifício, ainda tentou pegar o martelo para matar a criança para ser sacrificada, mas quando o bispo estendeu o báculo, aconteceu um milagre. Antes daquele martelo, pesado martelo, assassinar a criança, ele foi destruído, pelo báculo de São Bonifácio, ao ser estendido, E aí então, depois daquele gesto, São Bonifácio fez o seguinte discurso: Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Freia, o bom. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte. No profundo da sombra de Nibelheim,
ele se perdeu para sempre. A partir de agora vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. E aí, então ele pegou um machado que estava ali próximo, começou a dar marteladas, e as pessoas, num misto de apreensão e de pânico, porque estavam esperando a qualquer momento de cair um raio do céu sobre ele, sobre cada uma das pessoas que estavam permitindo que aquilo acontecesse, né? Foi ficando cada vez mais assustadas. E então depois que ele quebrou, fez uma forte ventania, quando ele estava ali derrubando a árvore, as pessoas viram que nada aconteceu. E ele pegou a madeira daquela árvore e construiu ali naquele local uma capela. O povo ficou um pouco confuso de ver toda aquela cena e ver que o deus Thor não tinha feito nada. São Bonifácio então olhou para o povo e, apontando para uma árvore menorzinha que estava ali próxima, tipo uma árvore de pinheiro, e disse assim: esta arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a árvore santa. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas são sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada para o céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo, e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Essa então é conhecida como a tradição da árvore de Natal, porque quando São Bonifácio visitou aquele local, era justamente, uma véspera de Natal. O que toda essa história quer nos ensinar, falando um pouco também sobre este versículo: eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Veja, aquele povo pagão tinha uma árvore que era um símbolo de uma idolatria, era sinal de idolatria. E São Bonifácio veio, destruiu aquela árvore para colocar uma outra, a verdadeira árvore da vida, a árvore da cruz, Cristo nosso Senhor, a árvore do Natal. Meus queridos irmãos, todos nós devemos suplicar como está aqui no livro de Tobias, desejar de toda a nossa alma alegrar-se em Deus, pois nós já nos alegramos em Deus, mas ainda não é de toda a nossa alma. Quantos bosques ainda existem onde estão elevadas diversas árvores de idolatria? Que possamos pedir a nosso Senhor que Ele venha com um machado e derrube cada uma dessas árvores presente em nosso coração, que não pertence a Ele, para que em nossa vida, em nosso coração, haja uma única árvore, Cristo. Que possamos então pedir a intercessão de São Bonifácio, para que, a exemplo do livro de Tobias, a exemplo dele, possamos também nós cantar com propriedade: eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Vinde, Senhor, vinde derrubar, lançar abaixo toda e qualquer idolatria que existe em meu coração. Amém.